Olá, meus irmãos, minhas irmãs da IPU do Salvador, IPU de Muritiba. Quero acolher a todos e todas em nome da Trindade Santa e desejar que este momento em que estamos juntos seja um momento de edificação da igreja, seja um momento em que o nome de Deus, que é santo, santo e santo, seja exaltado. A Ele o meu louvor, o seu louvor, a Ele a nossa adoração. Vamos neste momento orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Rei de toda a terra, que habita na eternidade e cujo nome é santo, nós te adoramos porque sentimos tua doce presença em nossas vidas e pela beleza de tua santidade. Fortalece-nos na fé para que possamos te adorar a cada dia mais e melhor. Recebe nesse momento nosso louvor e adoração e nos mantém sempre em perfeita comunhão contigo e com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa chamada adoração, o Salmo 62, verso 8 a 10 nos diz: confie sempre em Deus, meu povo. Abra o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que o sopro. Não confie na violência, nem espere ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória.
Chegou o momento de nossa confissão. Marcos capítulo 1, versículo 15 nos diz: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Enquanto louvamos ao Senhor, somos chamados a refletirmos em nossa condição de mulheres e homens pecadores e pecadoras, mulheres e homens que têm se afastado da vontade de Deus. Enquanto louvamos, confessemos silenciosamente no nosso coração os nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão eu peço a Ti. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão eu peço a Ti. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão eu peço a Ti. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão eu peço a Ti. Senhor, que intercedes por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão eu peço a Ti. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão eu peço a Ti. Senhor Deus, queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos neste momento. Confessamos primeiramente o quão miseráveis somos por conta da natureza corrupta que possuímos, por conta do pecado em nosso ser. Também confessamos diante de Ti as diversas vezes em que pecamos contra Ti, seja por meio de palavras proferidas, atitudes que fizeram mal ao nosso próximo ou até a nós próprios, pensamentos que não vão ao encontro da Tua vontade para conosco e omissões daquilo que deveríamos fazer como cristãos, Te entristecendo profundamente. Clamamos a Ti para que o Senhor, pelo Teu amor, a Tua misericórdia infinitos, nos perdoe, para que possamos ter paz contigo. Em Teu nome, em nome do Teu Filho, nós clamamos. Amém. Louvemos ao Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, seus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a Tua salvação, a Tua paz, bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o Teu poder sustente o testemunho do Teu povo. Teu reino venha a nós, querido.
ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, que os ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Declaração de perdão. Salmo 62, do 5 ao 7, diz: Somente em Deus eu encontro paz, nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e meu abrigo. Em Cristo, nossos pecados são perdoados e nele encontramos paz. Amém. Paz e bem, irmãos e irmãs. Façamos neste momento uma oração de graça. Te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida. Te louvamos pelo sol que brilha, pela chuva que cai. Te louvamos, ó Deus, pelo canto dos pássaros. Te louvamos, ó Deus, porque apesar deste momento tão delicado que nós passamos, nós temos experimentado o teu cuidado e o teu agir. Ó Deus, por isso nós te louvamos, porque nós sabemos que tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que está ao lado daqueles que te temem. Tu és um Deus que estás ao lado daqueles que te amam. Por isso, meu Pai, nós cremos e te louvamos neste momento, porque nós te rendemos graças, que nós temos convicção plena de que o Senhor está conosco em todos esses momentos. Ó Deus, nós te rendemos louvores e graças, porque nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso nós queremos te louvar e dizer que tu és um Deus bendito, um Deus maravilhoso, um Deus que ouve as nossas orações e nos responde conforme a tua vontade e o teu querer. Tu és o Deus que sabe o melhor para os teus filhos. Por isso nós te damos graça pelo dom da vida. Por isso, Senhor, nós queremos te dizer que tu és maravilhoso. Tu és o Deus conselheiro. Tu és aquele que está em todos os instantes ao nosso lado. Te louvamos e te exaltamos e queremos declarar neste momento que tu és o Deus das nossas vidas. Tu és Senhor nosso. Tu és o amado de nossas almas. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Por isso nós te louvamos e te rendemos graça neste momento, em nome da Trindade Santa. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Pai amado, somos gratos a Ti por estarmos hoje reunidos e reunidas como igreja. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu sempre te voltas para conosco pelo Teu amor infinito por cada um de nós. E por meio da Tua palavra, o Senhor opera em nosso ser a fé que nos conduz à salvação e à vida eterna, que Tu nos possibilitaste a viver em Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo haja em nossos corações para que a Tua palavra frutifique em nós. Oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho. Amém. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho,
E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda o meu ser, permanece em nós. Paz e bem, irmãs e irmãos, mais uma vez nos encontramos diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para meditarmos em sua palavra. O Evangelho dessa noite nos aponta para o texto de Marcos, o Evangelho segundo escreveu São Marcos, que aparece no cenário no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos em domingos anteriores que o Evangelho de Marcos é um evangelho que não apresenta a infância de Jesus, começa com o batismo de Jesus. E logo após o batismo, Jesus, segundo a narrativa dos outros evangelhos, após ser batizado, foi ao deserto, foi tentado 40 dias e agora vai para a Galiléia. É nesse retorno de Jesus à Galiléia que o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14, se apresenta para nós. É o texto em que João Batista havia sido preso. E Jesus, sabendo de que, dando continuidade à mensagem de João Batista, a mensagem de chamado ao arrependimento, a mensagem de transformação de vida, iria também incitar os doutores da lei e que isso geraria morte, prisão e morte, como aconteceria com João Batista. Jesus estava ciente disso, agora com a diferença, porque Jesus era o Messias. Ele tinha consciência que era o Messias. No seu batismo, o Pai apareceu dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus Cristo tinha consciência de que, dada a sua missão de proclamar o Evangelho do Reino, de anunciar salvação, de anunciar a vinda do Reino, o reino de paz, o reino de justiça, um reino que iria mudar a realidade de mulheres e de homens, isso provocaria, naquele contexto histórico do Israel,
prisão e morte. Mas Jesus não desiste de seu ministério, mesmo tendo essa consciência, e ele então vai a Galileia, lugar onde ele foi criado. O Evangelho de Marcos, metade do Evangelho de Marcos, até o capítulo 8, mais ou menos, nós vamos ter Jesus e o seu ministério na Galileia. Então, a Galileia é um momento muito importante no ministério de Jesus Cristo. O texto paralelo de Marcos 1, que é Mateus 4, diz que Jesus Cristo estava na Galileia, percorrendo a Galileia, anunciando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidades. Encontramos lá em Mateus 4 essa referência à presença de Jesus na Galileia dos gentios. É nesse cenário que Jesus Cristo está, é nesse cenário que ele então anuncia o evangelho, anuncia a boa nova, anuncia uma boa notícia para aquelas pessoas que estavam necessitadas de esperança, necessitadas de uma notícia que pudesse transformar a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas necessitavam de ouvir algo novo, mas não novo de uma novidade sem sentido, mas algo novo que pudesse transformar a realidade daquelas pessoas. E é nesse contexto que aparece o Evangelho, a boa nova da salvação, a boa notícia que é anunciada àquelas pessoas. Então Jesus Cristo, ele percorria a Galileia, ele estava na Galileia pregando, anunciando essa boa notícia. A palavra pregando, que aí aparece, é da proclamação. É a palavra que vai levar o querigma, a palavra proclamada, a palavra do Evangelho. O Evangelho, a boa notícia para transformação de vidas. A boa notícia que vai impactar na vida de mulheres e de homens. E exatamente essa boa notícia e esse anúncio da boa notícia que me faz nessa noite pensar e refletir com vocês. Eu quero pensar com vocês nessa urgência das boas notícias, na urgência das boas novas. Porque nós também vivemos um momento em que há necessidade de boas notícias, necessidade de notícias verdadeiras, notícias reais, que tragam esperança a mulheres e homens, notícias que possam trazer esperança e mudar a realidade de mulheres e homens onde eles estão, no contexto em que eles estão. E é isto que Jesus Cristo faz. Ele anuncia boas novas, ele prega o evangelho onde o povo está. Na Galileia dos gentios. Ele vai à Galileia e na Galileia, então, ele anuncia a boa nova que vai trazer esperança a um povo sem esperança. Vai proclamar justiça a um povo que vive um sistema injusto. Ele vai trazer esperança às pessoas, vai trazer vida às pessoas, vai possibilitar, vai consolar pessoas, vai cuidar de pessoas. E o texto paralelo de Marcos 4, Marcos 1, que é Mateus 4, aponta que ele então curava toda sorte de enfermidades. É Jesus presente na vida das pessoas, fazendo a diferença, trazendo a boa nova, anunciando a boa notícia, anunciando o evangelho. É urgente o anúncio da esperança. É urgente o anúncio de uma notícia boa para quem vive num emaranhado de falsas notícias, no emaranhado de mentiras, no emaranhado de uma falta de esperança, onde as pessoas morrem literalmente porque não têm esperança. O evangelho, então, aparece como a boa notícia, como a notícia que vai trazer esperança aos corações de mulheres e de homens. Vai trazer justiça, vai implantar um reino de justiça, vai trazer cuidado às pessoas, vai cuidar daqueles que mais necessitam, da Galileia dos gentios, daqueles que estão excluídos de um sistema opressor, como era o sistema que Israel estava inserido naquele contexto, com Roma sob o domínio, dominando sobre Israel. É a justiça de Deus que vai se fazer.
Esta é a boa notícia. E é urgente, é necessário pregarmos, é necessário anunciarmos, proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando? Hoje. No tempo chamado hoje. O texto sagrado nos diz que as palavras de Jesus Cristo são as seguintes: o tempo está cumprido. O tempo se cumpriu. O tempo está pronto. É agora. Esse tempo aqui é o tempo Kairos. É o tempo que se faz presente aqui e agora. É o tempo oportuno. É o tempo que chegou. Chegou o momento. E eu trago a vocês a esperança. Eu trago a vocês a boa notícia. Eu trago a vocês a salvação. A palavra de salvação. Para que mulheres e homens possam sentir-se confortados. Tenham esperança. Sintam-se justiçados. Faça-se justiça para com vocês, mulheres e homens que sofrem nessa Galileia dos gentios. O tempo é hoje. Por isso, há urgência em anunciar o Evangelho. Há urgência em anunciar a boa nova. Porque o tempo se faz presente. O tempo é hoje. É o Kairos de Deus. É o tempo oportuno. Porque as pessoas estão como ovelhas sem pastor. Porque as pessoas estão necessitando de água da vida. Porque os campos já estão brancos. O tempo chegou. E aí, quando nós começamos a olhar a pregação de Jesus Cristo, o seu ensinamento, as falas de Jesus Cristo, ele sempre vai trazer esta necessidade de proclamar essa boa notícia, proclamar esse evangelho, porque os campos estão brancos, porque as ovelhas precisam ser pastoreadas, porque é preciso que se faça justiça. As palavras do Senhor, elas vêm sempre nessa perspectiva. É urgente. É hora de anunciarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A boa nova do reino. Mas que notícia urgente é essa e como dar essa notícia? O próprio Jesus Cristo nos ensina, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. A boa notícia é a notícia que chama mulheres e homens ao arrependimento. E arrependimento pressupõe uma ação intelectual, mudar a ideia, mudar um conceito, uma ação emocional, mudar um sentimento diante de uma realidade, e uma ação volitiva, ter desejo dessa mudança. Quando Jesus Cristo chama ao arrependimento, ele chama para que mulheres e homens conscientemente compreendam que aquele agir, um agir contrário à vontade de Deus, é um agir que leva à destruição. É preciso deixar de ser levado por sentimentos que nos prende a isso que nos afasta do eterno. É preciso decidir mudar o rumo. É preciso decidir na prática ter uma vida diferenciada. Por isso, o chamado de Jesus Cristo é arrependei-vos. Tenham consciência de que essa prática, consciência que as notícias que chegam são notícias que afastam, que levam à morte. Você está envolvido com essas coisas, vai distanciar você de Deus. Por isso, se arrependam. Ouçam a boa nova do Evangelho. Ouçam a palavra, creiam, arrependam-se e creiam. Creiam neste Evangelho. Creiam nesse Deus que se revela em Cristo Jesus. Creiam nesse Espírito Santo que tem poder de transformar a realidade de vocês. Creiam em Jesus Cristo, que é a nossa esperança. E se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, seríamos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Então, o arrepender é a chamada a uma nova consciência, a um novo modo de viver. Um novo modo de viver que aponta para o crer. Crer num Deus que transforma, crer num Deus que se revela, crer num Deus que alimenta a nossa esperança. O tempo, a urgência de proclamar esse evangelho que transforma vidas, evangelho que é poder para transformar, poder para acabar com as desigualdades, quer seja entre homem e mulher, judeu e grego, escravo e livre, poder para acabar
com essa estrutura que oprime, essa estrutura que nos distancia do Deus de amor. Arrependam-se e creiam. Creiam nesse Deus que traz salvação, que transforma, que nos dá justiça, porque o tempo é agora. O tempo está cumprido, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, a urgência de proclamar as boas novas, a urgência de anunciar arrependimento e fé. Mas para isso, é preciso com que nós tenhamos pescadores e pescadoras de homens e mulheres. É preciso que nós tenhamos pessoas que se coloquem à disposição de fazer esse anúncio, de trazer essa urgência, trazer esse anúncio de forma urgente para as pessoas. Então Jesus Cristo olha ali para aqueles pescadores que estavam na beira do mar da Galileia. Então nós temos ali Simão, André, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, estavam ali e ele passa caminhando no seu caminhar. E ele vê essas pessoas. Ele percebe essas pessoas. Jesus percebe pessoas. E ao perceber essas pessoas, ele olha para aquelas pessoas, vê o coração e diz: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham, arrependam-se, creiam e sigam, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou preparar vocês para que possam também ir, ver pessoas, cuidar de pessoas e chamar pessoas para serem meus discípulos. O chamado de Jesus Cristo a Simão, André, Tiago, João, é um chamado para todos nós, para nos fazer, que nos chama para sermos pescadores e pescadoras de homens e mulheres. É no caminhar de Jesus que olhou para nós e nos chamou para que nós pudéssemos nos arrepender, crermos e nos prepararmos para sermos pescadores, discípulos. O seguir a Jesus é andar com Jesus, é aprender com Jesus. E aí esses discípulos, durante os próximos 3 anos e meio, vão seguir Jesus, vão estar atrás de Jesus, vão estar ao lado de Jesus, vão comer com Jesus, vão beber com Jesus, vão se alegrar com Jesus, vão sofrer com Jesus, vão perceber todas as nuances do Mestre para dar continuidade e fazer os pescadores para pescar pecadores. Pescar homens e mulheres que necessitam desse evangelho, dessa boa nova que transforma vidas, dessa boa nova que é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. A urgência do anúncio das boas novas aponta para a urgência de discípulos e de discípulas. Aponta para a urgência de nós nos tornarmos pescadores de homens, nós nos tornarmos discípulos de Jesus, para que possamos chamar novas pessoas ao arrependimento e fazer com que novas pessoas se tornem pescadores de homens e mulheres. A urgência da Boa Nova não é apenas para restaurar a esperança de pessoas. A urgência das Boas Novas é para que nós possamos também preparar mais pessoas, para que chamem mais pessoas para tornarem-se seguidores de Jesus. Vivemos num tempo, irmãs e irmãos, vivemos num tempo de muita dificuldade, de muita falta de esperança. E nós precisamos de trabalhadores para a seara. Os campos estão brancos. Precisamos de pessoas que ouçam a voz do Mestre, que sigam o Mestre, que aprendam com o Mestre, para chamar novas pessoas e manter a proclamação do Evangelho, manter a proclamação da Boa Nova. Arrependei-vos e crede. Mudem a consciência de vocês, tomem a atitude que vai deixar de lado coisas que afastam de Deus e tenham atitudes de justiça, de esperança, de paz. Arrependam e creiam num Deus que transforma, num Deus que cuida, num Deus que alimenta a esperança. Sigam esse Deus, para que, conhecendo esse Deus poderoso, vocês mesmos possam
anunciar esperança para outras pessoas, tornarem-se pescadores de homens e mulheres. Nesse tempo, no tempo comum, nesse momento em que nós somos chamados a anunciar o reino, a proclamar as boas novas do reino, eu quero convidar você a refletir na urgência da proclamação das boas novas. E como Simão, André, Tiago, João possam ouvir a voz do Mestre e tornarem-se pescadores de homens e mulheres. Que Deus nos abençoe. Tu me abeiraste da praia, não buscaste nem sábio nem rico, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, tu pinastes meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente rede e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicita, teu cansaço que a outros descanse, o amor que almeja seguir amando, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Afirmação de fé do livro profético de Isaías. Creio no Senhor, o Deus eterno, que criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, ele não fica fatigado.
Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças. Aos fracos, ele enche de energia. Até os jovens se cansam, até os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Amém. Amém? Irmãs e irmãos, estamos chegando ao final de mais uma celebração. Nós louvamos a Deus pela sua presença, agradecemos a você, nós da IPU do Salvador e da IPU de Muritiba, agradecemos a Deus pela sua presença. Você que nos visita, que está nesse culto remoto, esse culto virtual, você que nos assiste, nós louvamos a Deus pela sua vida e pedimos que Deus possa continuar a abençoar você e toda a sua família. Quero lembrar os irmãos da IPU do Salvador que amanhã, dia 25, é aniversário de nossa irmã Denise. Denise aniversaria amanhã. Louvamos a Deus desde já pela vida de sua serva. Essa semana nós temos estudo bíblico na IPU do Salvador. Então, o nosso estudo bíblico, terça-feira, 7h30 da noite, vamos estudar o capítulo 1, o Salmo 1, é o estudo dessa semana. Começamos então uma série de estudos nos Salmos e a próxima terça-feira, 7h30, temos estudo no livro dos Salmos. O estudo é feito pela plataforma Google Meet. Então, se você quer participar dos estudos e não participa dos grupos da igreja de WhatsApp, então deixa um recado aqui no chat do culto, certo? Com o seu e-mail, que eu mando o link da sala para você na próxima terça-feira. Essa semana é a reunião do nosso presbitério. O Presbitério do Salvador, PSVD, reúne-se nessa semana a partir da sexta-feira. Então, sexta-feira temos o culto de abertura, às 7h30 da noite, é o nosso culto de abertura. E aí, no grupo da IPU do Salvador, da IPU de Muritiba, vai ser colocado o link para que os irmãos possam assistir esse culto na sexta-feira. É um culto público, transmitido pelo YouTube. No sábado, nós teremos as nossas reuniões plenárias, pela manhã e pela tarde, com a apresentação dos relatórios das comissões nomeadas pelo Conselho Coordenador do Presbitério. As igrejas e os pastores vão apresentar os seus relatórios. Isso no sábado. A reunião será feita virtual, não é presencial. Vai ser usada a plataforma do Zoom para que os delegados possam participar dessa reunião. Então, na sexta-feira, culto público pelo YouTube. No sábado, a reunião do presbitério para os conciliares pelo Zoom. E no domingo pela manhã, 10 da manhã, nós teremos um culto com Santa Ceia transmitido pela plataforma do YouTube. Então, irmãos e irmãs da IPU do Salvador e da IPU de Muritiba, domingo que vem, 10 da manhã, nós teremos nosso culto público de encerramento da reunião do Presbitério do Salvador. Na IPU do Salvador, nós não teremos escola dominical nesse dia. A escola dominical será o culto do Presbitério, onde vamos participar com ministração da Ceia do Senhor. À noite, voltamos com o nosso culto aqui, juntos, a IPU de Muritiba e a IPU do Salvador. No próximo domingo estaremos juntos, mais uma vez, adorando, glorificando e bendizendo o Senhor Todo-Poderoso. Esses são os avisos da nossa semana. Eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a orarem comigo nesse instante. Logo após a oração, nós teremos o envio e a bênção com o nosso irmão, Reverendo Cláudio. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado, te louvamos pela alegria de estarmos juntos, mais uma vez, reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesmo distantes uns dos outros, mas juntos em coração, no mesmo sentimento, no mesmo desejo de adorar, glorificar e aprender do Senhor. Nos ensina, Pai Santo, enquanto mulheres e homens que somos, aprendermos a andarmos nos teus caminhos. Possamos nos tornar pescadores e pescadoras de homens e mulheres, anunciadores do Evangelho, da boa notícia, da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus que nos chama, e muito obrigado a Deus por essa responsabilidade, que teu Espírito Santo nos ajude a cumprir tal missão. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos nesse instante
já te agradecer pela vida da tua serva Denise, continua a abençoar a tua serva, dando saúde, paz, força, sabedoria. Desejo cada vez mais estar ao teu lado, aprendendo de ti. Obrigado a Deus pelas igrejas, IPU do Salvador, IPU de Muritiba, pelos irmãos e irmãs de outras comunidades que se reúnem conosco nessa noite. Muito obrigado por cada um, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, semana de bênção, e nos ajuda a compreender o teu querer. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, nos diz: venham comigo, que eu ensinarei a vocês a pescar gente. Vão com a companhia e a paz de Cristo, sirvam ao Senhor com alegria e tenham uma semana abençoada. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Despede-nos, Jesus Senhor, no fim do teu serviço aqui. Concede-nos, por teu amor, vivemos todos sempre em ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Mais uma vez permitirá nos congreguemos, ó Senhor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Conduze-nos, Senhor Jesus, e não nos largue a tua mão. Otorga-nos a tua luz, que nos aponte a direção. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor.